Estamos começando mais um Malta Talks. Sempre contando com a grande colaboração, grande patrocínio da Vinhos do Mundo, do nosso amigo Leocir Vanazzi. Eu sempre digo e repito aqui, mais do que comprar vinhos é saber o que comprar. Vá na Vinhos do Mundo. Tem uma sugestão aqui, a vendedora Alexandra lá, certamente, dentre outros vários colegas que ela tem, mas eu gostaria de indicar o nome específico dela, para que você vá ali na Lípio, na Alameda, junto da Nilo Peçanha, lá naquela loja ali da Vinhos do Mundo, você vai encontrar a Alexandra e compre o vinho que melhor harmonizar com a sua proposta de jantar, de almoço, enfim, Vinhos do Mundo. Temos também a HJP Construtora, do nosso amigo também, Ricardo, que constrói obras corporativas, obras públicas, obras de grande porte, HJP em Caxias do Sul. Temos também a Malta Martins, Gestão Tributária, como patrocinadora, e a Mais Capital. Contando hoje aqui com a ilustre presença de uma amiga pessoal, que é a Marília Tozon, conhecida também como Mari Tozon, a mulher de luz, a mulher dos 3 milagres. Muito obrigado pela presença. Lê, é uma honra estar aqui contigo e poder jogar luz agora, né? O que a gente vai fazer, compartilhar, né? Um pouco de vida, de emoções, enfim, espero que seja muito rico, né? Para toda a tua audiência, é uma honra para mim. Obrigada. Não, a honra é para nós. E eu queria já começar falando sobre os 3 milagres, porque eu sei que a tua história, e aqui vai até uma observação, muito se fala, pessoas que trazem depoimentos de vida sobre empreendedorismo, sobre saúde, sobre bem-estar, enfim, mas o teu depoimento é absolutamente real, ou seja, as pessoas às vezes falam de situações que são fictícias e a partir delas se colocam como gurus, pessoas que podem estar oferecendo ensinamentos, aconselhamentos, mas o teu caso é real, é absolutamente real e inspirador. Fala um pouco sobre os 3 milagres. Nem o GPT explicou, tu acredita que eu coloquei lá no GPT esses dias, fiz umas perguntas, o GPT não me deu nenhum dado a respeito. Isso não é possível, não temos dados a respeito disso. Imagina. Mas enfim, nós estávamos há pouco falando, né, Lê, sobre trajetórias, assim, cada um tem uma grande história, né, para contar sobre a sua vida, né. Ao final, eu sempre penso assim, quando nós estivermos numa varanda, né, sentado naquela cadeirinha de balanço numa tarde de sol, assim, né, naqueles últimos respiros, assim, a gente vai olhar para trás e precisa se orgulhar do que fez, do legado que deixou aqui. E ali, acredito que ali é o verdadeiro momento onde todos vão entender sobre o que foi essa vida, do que foi essa jornada aqui. Que ela nunca foi sobre ter e sobre sim ser, né? E o legado que tu deixou aqui. Alguns não deixam legado, né? Alguns não deixam. Mas outros deixam. Aqueles que estão atentos à vida, aqueles que valorizam a dádiva que é viver, vão deixar um legado aqui. E então, assim, estávamos falando, né, contar, é difícil resumir, assim, 27 anos de história, mas, verdadeiramente, né, eu tive 3 vezes de frente com a morte e todas essas 3 vezes Deus estava lá, de frente com a morte. Eu brinco, às vezes, nas palestras, né, que eu digo assim, ele nunca deixou ela me levar. Em algum momento ele vai dizer, ok, agora ela é tua, agora é a vida. Pode levar. Sim. Agora terminou. Sim. Cumpriu a missão. Cumpriu a missão. Mas enquanto isso, né, eu tô aqui verdadeiramente cumprindo a minha missão. Hoje, como escritora, palestrante, treinadora, né, head de gestão emocional e espiritualidade, tudo isso, na verdade, é um cumprir a missão que Deus me entregou aos 19 anos. Da descoberta de um câncer fulminante, da noite pro dia, literalmente, porque eu nunca tive nenhum sintoma. Eu não fui adoecendo aos poucos. Fui ao hospital num dia normal, assim, ok, não estava me sentindo muito bem. E com 19 anos. Com 19 anos, que é uma idade cursinho. Que as pessoas nem estão tão preocupadas até com a saúde, né? Meu Deus, uma menina super saudável, nunca fumei, bebi, nunca nada, assim, extremamente saudável, assim. Digo assim, com a mochila cheia de sonhos nas costas, né? E de repente, assim, claro, é que é muita história dentro da história, mas em paralelo a isso, a família estava sabendo, a família vinha em paralelo a isso, descobrindo essa doença aos poucos, mas eu não. Eu fui realmente pega de surpresa quando então o médico me olhou
na tarde do dia 29 de abril de 98, veja bem, né, 98, e ele disse assim, então, Marília, tu estás com leucemia linfocítica aguda, tipo T, nós estamos aí com cerca de 20% somente de chances, porque ela está no estágio muito avançado, tu vai sair daqui agora, tu vai fazer a tua internação, vai subir e daqui 3 horas a tua quimioterapia está começando. E aí eu olhei e disse, não, só um pouquinho, eu vim aqui para pegar um antibiótico. Como se quimioterapia, ou o que é isso? Eu tenho aula de cursinho. antibiótico e me libera. Eu tô bem, eu só tô com umas bolinhas no pescoço, mas, né? Eu tenho um cursinho amanhã. Sim, eu tenho uma vida me esperando. Eu tenho uma vida me esperando, né? E aí eu voltei 9 meses depois para casa. Naquele dia, quando eu baixei o hospital, qual era a situação? Os nossos leucócitos, que são nossas células de defesa, o normal é de 3.000 a 10.000. Então, nós estamos com a imunidade bem. Quando eu cheguei no hospital, eu estava com 300.000 leucócitos. Sim. Então, o organismo estava produzindo essas células cancerígenas de uma forma absurda e desenfreada. Então, podia ter ali, daqui a um pouco, um AVC, um ataque cardíaco, qualquer coisa a qualquer momento, né? Então, nesse momento, os médicos se reúnem, chamam os meus pais, eles têm que assinar uma documentação de altíssimo risco, se comprometendo de que aquela ali seria a única solução de um protocolo alemão que eles iriam iniciar o meu tratamento. Tinha um caráter ainda experimental. Total, assim, porque eu fui uma das únicas pessoas no Brasil a passar por esse protocolo alemão, porque ele era tão violento, depois eu vou provar toda a violência dele, que ele foi logo tirado de linha. Então, enfim, assinaram todo... Eu não sabendo disso. Assinaram toda a documentação e tal. Enfim, a notícia se espalhou, né? E aí que a gente começa a entrar, né? Foi nesse momento em que eu tive meu primeiro encontro, assim, com Deus. Que eu brinco, assim... Brinco não, né? Perdão da palavra, assim, que eu conto que ele chegou pra mim, ele me apresentou, ele disse, então essa aqui é a tua cruz. Eu vim aqui te entregar. E aí eu olhei pra ele e disse, como assim? Olha o meu tamanho, eu não tenho condições de carregar uma coisa dessas. A gente passa por situações na vida que nós sempre achamos, nos piores momentos, que nós não somos capazes de lidar com aquilo, de enfrentar uma adversidade, um grande problema, seja na área que for. Só que não existe nada que chegue para nós que nós não sejamos capazes daquilo. O que vem, ele vem sempre na medida perfeita. A diferença é que o quanto que nós acreditamos que nós podemos enfrentar aquilo, na minha capacidade. Enfim, fecha um parênteses aqui. E aí eu falei pra ele, não tem como. E ele disse assim, é o seguinte, ó, pega essa cruz, tu vai carregar ela por muitos anos, eu não tenho como carregar por ti ela, mas toda a vez que tu caíres, eu vou te levantar. Eu vou te levantar. E assim foi, Lê. A notícia se espalhou, e aí os familiares chamaram amigos, que chamaram familiares, enfim, no dia seguinte, daí então o 30 de abril, às 8 horas da noite foi combinado que esses amigos todos e familiares fariam uma corrente de orações. Uma grande egrégora de oração, né? E pediriam a Deus pela minha vida às 20 horas da noite. Eu estava com os meus pais e irmãos no quarto de hospital, nós nos demos as mãos, fizemos essa oração. A minha mãe me arrumou logo em seguida para mim dormir, né? Me colocou na cama, encostei, ela me entregou um livro que a minha tia tinha dado para ela, que era sobre o poder da oração. A minha mãe me entrega esse livro, eu digo, mãe, escolhe tua oração, e devolvi para ela o livro. Aí no que eu devolvi para ela o livro, eu me deitei, me reencostei de novo, eu, assim, por uma fração de minutos, assim, de segundos, eu senti a minha cama levitar. E uma tontura, uma coisa, assim, girando, e eu apaguei, assim, um sono profundo, assim. Aquele de ressonar. E minha mãe me olha, assim, o que é isso? Marília, diz que ela me conta que chamou e tudo. Achou que fosse um desmaio. Um desmaio, chama enfermeiro. Não, ela tá dormindo, deixa ela dormir. Então, eu dormi imóvel sem me mexer, por cerca de 11, 12 horas. 7 horas da manhã, os enfermeiros entraram no quarto, estavam com a abocate, coletaram sangue, a gente estava acompanhando a contagem dos leucócitos. E ao meio-dia, por aí, quando eu tô mais ou menos acordando, 11h30, meio-dia, entra o Dr. Mário Sérgio Fernandes, hematologista-chefe, hematologista da PUC na época, e ele tá com o hemograma e ele diz assim, nós estamos com um problema.
gente vai ter que repetir o exame da Marília, porque tem alguma coisa errada. Eu disse, bom, doutor Mário, vamos lá. Nós estamos com 80% de chances de morrer. O senhor veio aqui no meu quarto hoje, no dia seguinte, me dizer que tem alguma coisa errada que pode estar pior. Porque às vezes é isso, né? Às vezes as coisas, elas verdadeiramente, elas têm que piorar. O trem vai descarrilhar e ele às vezes tem que sair totalmente dos trilhos, para que depois as coisas possam, então, melhorar. Uhum. E aí ele olha para mim e diz assim, a Marília está com 10 mil leucócitos. Não existem dos mais... 300 mil. Dos 300 mil. Não existem mais células cancerígenas no sangue dela, ela entrou em remissão. Bah. E aí, quem é que explica quando a ciência, quando a medicina não explica? É ele, né? Eles não tinham uma explicação. Não, nunca. Não tem. 300 mil, 10 mil... O quê? 48 horas quase ali após o diagnóstico. Nem isso quase. E ali, aí tinha uma... Esse foi o primeiro milagre, assim, né? Esse foi o primeiro milagre, assim. E aí uma vez uma amiga minha sempre me falou uma coisa e eu nunca compartilhei isso, porque eu achava que podia soar pretensioso, sabe? E eu guardava pra mim. Mas ela sempre repetia e me tocava, assim. E aí ela dizia assim, Mari, Deus te deixou viva pra nos provar a existência dele. Só que o que acontece? Os médicos ali, eles não podem dizer, Mari, desculpa, foi só um engano, imagina, tá maravilhosa, pode voltar pra casa. Como, né? Não, vai, que bom, ok, vamos entender o que está acontecendo aqui, mas é o seguinte, o tratamento vai começar a partir de agora. E aí começou o tratamento, né? E aí foi um tratamento violentíssimo, onde o meu corpo físico, ele colapsou, assim, tu entende, assim, né? Destruiu. Só que nem eu digo assim, só tinha 2 lugares no meu corpo, que eram sadios. E que eu mantinha eles bem, que eram quais? A mente e o coração. Eu digo, aqui ninguém entra. Aqui eu mando. Aqui eu mando, eu digo que entra ou não entra aqui. Esse domínio eu aprendi a ter. E aqui eu estava lá imaginando outras coisas, a minha mente estava lá para fora. E esse é um grande segredo que a gente pode compartilhar aqui, já entregar uma chave de ouro, tá? O que acontece? Olha só. A mente do ser humano, ela é uma potência que a gente tem aqui dentro. E dominar isso não é uma coisa fácil. Isso é muito, muito, muito treinamento e muita disposição para isso. O que eu estou querendo dizer? As emoções que nós sentimos sempre, os nossos sentimentos que nos levam a tomar atitudes, né? Que nos levam a falar coisas, né? Que nos levam a comportamentos que às vezes não são os melhores. Que às vezes nos destroem, que às vezes machucam pessoas, certo? Quando a emoção vai muito para frente, é quando... eu vou me separar, eu vou pedir minha demissão, então não sou mais a tua amiga, aquele sentimento vem. E a gente tem que entender uma coisa, esse domínio, esse respirar, essa sabedoria que a vida vem te entregando e tu estar disposto a treinar a tua mente vai fazendo que com cada vez mais tu consiga ter um domínio maior das suas emoções e equilibrar elas. Por que eu tô falando isso? A mente subconsciente, nós temos o consciente, né, que nós estamos agora conscientes. Depois tem o subconsciente, que sabe aquele momento em que a gente tá quase pegando no sono? Que a gente tá assim, fica quase bêbado, assim, tu tá vendo um filme, ou tu tá quase assim. Aquele momento ali, a tua mente subconsciente, ela vai assumir todo o comando, tá? E aí a gente vai pro inconsciente, que é algo bem mais profundo, né? Então, as nossas funções vitais seguem funcionando. Ali tá no subconsciente toda a nossa memória, toda a nossa criatividade, nosso planejamento, tá tudo no subconsciente. Mas, hein, Marília, assim, existe uma diferença entre a resignação e a esperança. Ou seja, no momento que tu te depara com um fato grave, uma situação bastante periclitante, tu pode pensar assim, bom, é a vontade de Deus e eu vou me resignar. A outra coisa, e aqui vai o ponto onde eu faço a pergunta. Tá. Houve da tua parte uma resignação, tipo, se for a minha hora que seja? Nunca. Ou um sentimento de não é a minha hora e eu confio que Deus tem algo melhor para mim do que o fim da minha existência, pelo menos aqui na Terra. Porque é diferente. É diferente. Né? E aí o ter fé é o quê? Se resignar diante de uma situação como a tua, né? Ou outra que se possa comparar, enfim.
Ou acreditar que ela não é o fim e sim uma vírgula, né? Não é um ponto final e sim uma vírgula. Tem uma frase que eu digo, Lê, que assim, a forma como tu olha pra vida define quem tu é. Nós temos escolhas o tempo inteiro, tá? Pra fazer, né? Eu podia me agarrar nos 80% e dizer, não tem como. Ou eu podia pegar os 20%, né? E dizer, eu tenho 20%. Que foi o que eu fiz. Eu, nessa época, aos 18 anos, eu não tinha a fé, a consciência e a relação de intimidade profunda que eu tenho com Deus hoje. Eu não tinha. Mas aquele ali foi o ponto de partida. Como é que eu ia aceitar, aos 19 anos, uma menina que, de novo, né, uma vida extremamente saudável, ajudava, fazia trabalho voluntário, estava lá tocando a vida dela, sabe, né? Para tudo não. Mas eu não tive a consciência naquele momento, Deus tem alguma coisa para mim. Porque a dor e o impacto disso é uma coisa tão violenta que nós estamos bem aqui, maravilhosos, né? Eu comecei aquele meu dia assim, que nem hoje, tudo tá ótimo. No final do dia eu tava fazendo quimioterapia. Oi? Tu entende? É uma coisa, foi muito forte. Só que Deus sempre sabe. Ele conhece cada filho dele. E ele sabia, mesmo sem eu saber, que ele teria uma filha disponível ali para cumprir uma missão que ele reservou para mim. Assim como ele reservou para ti, assim como ele reservou para cada um de nós. Então, o primeiro sentimento que me veio quando ele me disse isso, que eu pensei o seguinte: leucemia, câncer no sangue. Sangue está no corpo inteiro, então estou tomada de sangue. Foi o meu primeiro pensamento. O segundo pensamento foi: como que eu vou deixar a dor da minha morte na vida da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos? Eu vou destruir a vida deles. Como é que um pai se recupera? Se tu te preocupou com eles, talvez até mais Isso foi mesma. Lê, isso foi um pavor, assim. Isso foi um pavor, assim, porque eu sabia que eu ia destruir a vida deles. Então, assim, a minha obrigação ali era verdadeiramente lutar, né, contra tudo. Então, quando chega, assim, esse diagnóstico, se tu me pergunta, vamos lá, eu tô com 46 anos hoje, eu tinha 19. A consciência desse milagre durante todo o processo, eu não tinha tanto. Sim, tu olha pra trás hoje e consegue visualizar melhor isso, mas na hora... Na hora eu não tinha aquilo ali hoje que eu tenho. Às vezes, tipo assim, às vezes eu tinha febre, eu não podia ter febre. Febre era sinal de infecção. Infecção atrasava o próximo protocolo de quimioterapia. Atrasar era um grande problema. Então, o que eu e minha mãe nós fazíamos? Pegávamos o terço, rezávamos o terço. Media a temperatura antes de rezar e a temperatura depois de rezar. E a temperatura baixava. Claro, não era sempre isso, mas foram várias vezes. Então, ele sempre esteve junto. Porque Deus não se atrasa, Deus não demora, ele é preciso, ele é perfeito no tempo dele. Somos nós que somos ansiosos. Somos nós que temos os nossos planos e numa prepotência que temos, achamos que podemos governar tudo. Não podemos. A gente dá conta de algumas coisas. Damos contas de organizar todo esse podcast hoje, o horário que a gente chegou, o que está vestindo, o que vai ser. Tem algumas coisas assim. Agora, o impossível ou improvável não está na nossa alçada humana. Entende? Então, assim, é como sobreviver a tudo isso, porque o que acontece depois, né, Lê? Depois disso, eu saio 9 meses depois do hospital, fiz metade daquele protocolo só, apenas, eram 7 blocos, eu fiz 4. E resolvemos encerrar porque eu não tinha mais condições físicas. Passo no cursinho pré-vestibular, começo a cursar a faculdade e a situação da minha vida nesse momento era o seguinte. Eu tinha mais 1 ano de quimioterapia via oral ainda. Os meus pais se separaram, a minha avó materna faleceu. Tinha uma nova doença surgindo em consequência desse protocolo alemão que eu fiz. E a empresa que nós tínhamos, que era o nosso único sustento, a minha mãe se afastou. Era uma empresa de pizzas congeladas, fazíamos, na época, 40 mil pizzas por mês. A minha mãe se afastou para cuidar de mim e nos roubaram tudo. E nós tivemos que baixar as portas, pedir falência e levamos 40 processos trabalhistas. Então, tinha morte, tinha doença, tinha separação, tinha falência financeira, tinha tudo. Só não faltava uma coisa, né? Uma mulher, que era minha mãe, com 4 filhos agora, ali, dentro de casa, fé, Deus, né, e união. E ela nos olhou e disse, a gente vai sair disso um dia. E aí a gente começou a lutar para sair daquilo.
E aí tudo tem o seu tempo, os processos. A gente não quer viver o processo, né? A gente não quer o processo. Não quero a dor. Eu não quero downgrades, eu quero upgrades. Tudo que é bom, maravilhoso, a gente quer, a gente adora, tá tudo certo. Agora, quando dá qualquer coisa ruim, a gente faz o quê? Vira a cara, reclama. Por que comigo? Eu podia ter dito assim, só um pouquinho, né? Deus, vamos lá, tô saindo de um câncer, agora eu tô ganhando mais essa doença. E é uma doença que... Eu vou pedir pro Zeca, nosso produtor, depois até colocar imagens. Sim. Porque eu acho que é importante, né? Hoje as pessoas olham a Marília toda bonitona, enfim, com a voz forte, mas nem sempre foi assim, né, Marília? Não, com certeza não. E aí, Lê... Compartilha conosco essas fotos pra gente colocar. Vou compartilhar com o maior... Lá no meu Instagram, Mari Tozon, tem elas lá também, e vai ser uma honra. E aí, enfim, resumindo, né? Pra gente entrar também em outros assuntos legais. Tu tá partindo pro segundo milagre. Tá chegando no segundo. Na verdade, o segundo milagre aconteceu dentro do hospital ainda durante o câncer, o segundo milagre. Tu quer que eu conte? Não, acho que tu pode até resumir agora o segundo e o terceiro, porque eu quero falar agora do... Tu quer falar do próximo? Porque eu acho que isso tudo foram experiências transformadoras. E aí eu quero chegar agora no período... pós-milagres e o que a Marília então vamos pular vamos pular esse segundo milagre, tá? Vamos pular esse segundo milagre, mas resumindo muito rapidamente, era uma noite de uma quimioterapia de 24 horas que precisava descer e entrar no meu corpo de forma muito precisa, né? A minha mãe passou a noite inteira velando o meu sono, então ela sabia que a cada Ave Maria, X gotas deveriam cair, né? Eu tinha um catéter que entrava, ele era semi-implantável, ficava metade para fora aqui e metade passava no coração e desembocava dentro da jugular dessa cicatriz que eu tenho aqui. E a minha mãe, de repente, olha, e aí eu te pergunto, Lê, tu tá velando o sono de uma pessoa uma madrugada inteira, qual é a chance de tu virar pro lado e tomar um copo d'água? Tu baixar ali pra coçar o pé, assim, fazer um pipi no banheiro. É gigante, né? E aí, naquele momento, eu digo assim, Deus estava com as mãos assim no rosto da minha mãe. Porque a minha mãe olhou pra cima, tava olhando, quando ela vê um tanto assim de ar descendo daquele cano. Se aquele ar passa pelos olhos dela e já entra por baixo da coberta, ela já não enxerga mais. Se aquele ar desemboca aqui dentro da minha jugular, acabou. E ela estava ali parada, olhando aquilo. E ela corre, abre o catéter, pega a seringa, puxa, tira todo aquele ar lá de dentro, sozinha. Não tinha tempo de chamar a enfermeira. Ela enfermeira, não é. Ela era mãe. E era uma mulher ali, guiada por Deus. Ela tira todo aquele ar lá de dentro antes de ele entrar. E eu digo que eu continuei dormindo viva. Enfim, o tempo passou. Essa doença essa doença, ela se chama... ela te deu a vida pela segunda vez. Ela me deu, exatamente. Ela em parceria com Deus. Certamente não era nem a segunda, já era. Ai, olha, era a terceira. 58ª vez. Assim, E aí, enfim, eu tenho uma sequela de uma doença que se chama osteonecrose, que é o apodrecimento dos ossos, né? Por causa das doses cavalares que eu tomei de cortisona. Então, hoje eu tenho prótese desde os 21 anos, prótese total bilateral de quadril, né? E a necrose ainda nos ombros e tal. Então, é uma doença que não tem cura, que não tem tratamento, né? E ela é uma doença que ela vai evoluindo lentamente. E aí é quando a gente entra sobre a forma como tu encara a vida aqui, né? Como tu olha para os seus desafios. Eu podia viver reclamando das dores que eu sinto, porque elas vão estar comigo para sempre, né? Eu podia viver daqui um pouco tensa, porque como vai ser a minha velhice, eu não penso em nada que vá me fazer mal. A gente tem que ter esse poder e a gente tem isso de eliminar esse pensamento. Deixa eu explorar um ponto contigo. Acho que eu quero chegar no terceiro milagre. Sim, vamos. Tá. Mas assim, muitas pessoas, e isso a psicologia até chama de ganho secundário, né? Quando a pessoa tem uma dor ou qualquer outro mal, que de alguma maneira ela compartilhando com outras pessoas e gerando nas outras pessoas compaixão. Ela alimenta. Ela acaba retroalimentando aquela dor, porque afinal de contas ela tem a atenção das pessoas que convivem com ela a depressão majorada por conta desse, enfim, dessa moléstia que ela está enfrentando. Em algum momento tu chegou a sentir que tu estava daqui a pouco valorizando um ganho secundário da gravidade da doença que tu enfrentava, ou tu sempre pensou, não, pelo contrário, eu não quero que as pessoas, e aqui eu quero até o teu depoimento, porque eu presumo qual seja até a resposta, mas assim, eu não quero que as pessoas tenham compaixão
pela minha dor. Eu quero que as pessoas tenham a inspiração pela minha dor, alguma coisa nessa linha. Porque eu acho que é mais comum a pessoa esperar, né, essa sensibilização, essa atenção, Sim, como eu disse, sim. que fica aumentada por conta de serem pessoas que te querem bem e ficam Claro, mais de ficar, à tua volta em razão da A tua depressão tem muito isso, né? Claro que É. tem muitos casos que são verdadeiramente diagnosticados e ok, mas muitos casos é isso, assim, eu tô mal, daí vem o carinho, vem a atenção e aquilo vai me alimentando, E aí fica né? aquela coisa, valeu a pena tá mal. É. Né? Mas ler, não porque quando, a partir ali dos 19 anos, foi tanta porrada em cima de porrada, assim, foi tanta coisa que vinha, tu entende? E eu nunca tive uma postura de vítima, aí é que tá. Existem 2 cadeiras pra te sentar na vida, 2 cadeiras só. Todo mundo tá sentado em uma dessas 2. Ou eu tô sentado na cadeira da vítima, e aqui eu perdi uma existência, porque eu tô delegando tudo ao próximo, ao outro. A culpa é do governo, a culpa é do meu chefe, a culpa é da Sim, esposa a terceirização do meu... da responsabilidade. Assim, aqui tu não aproveitou nada. Nunca E a tive. cadeira do enfrentador? O enfrentador aqui, óbvio que aqui é mais difícil, mas aqui estão as grandes experiências da vida. Aqui estão as grandes experiências. A maioria das pessoas tem qual postura, na tua percepção? Se nós considerarmos assim, que hoje, vamos lá, nós somos o primeiro no ranking mundial da ansiedade, o segundo na depressão, que nunca se viu, nunca se teve uma geração tão solitária, ansiosa, tão doente como a nossa, e por outro lado também atenta a novas descobertas, atenta à espiritualidade e tudo isso, eu te diria que tem muito mais gente, eu acredito, sentado na cadeira de vítima. É difícil, assim, porque não tenho nada, só, enfim, uma constatação de muitas coisas que eu vejo. Cara, mas isso aqui é teu, mas tu tem condições de enfrentar isso, mas levanta essa cabeça, vai em frente. Ai, por quê? Não é que eu nunca reclamei? Claro, antes de colocar essas próteses, eu passei 3 anos com dor 24 horas por dia. Eu caminhava e caía, cada passo meu era uma caída pro lado, as minhas pernas tinham diferença de tamanho, o quadril foi apodrecendo. E é óbvio que eu chorava, não tinha ninguém para me amparar naquele momento, não tinha dinheiro para ir médico, não tinha nada. Eu tinha consciência de que Deus, mais de 20 anos depois, ia fazer comigo o que ele fez hoje, me apresentar a minha missão, que é palestrar, que é escrever, que é estimular, que é despertar nas pessoas a fé, que é despertar nas pessoas essa coragem, o que a gente tem dentro. É claro que eu não tinha, mas ele tinha. E quando Deus tem um filho disponível, e a gente, quando toma consciência disso, aí tu tá em pé. O que é a resiliência, né? A resiliência, assim, é quando cai e levanta. Tu pode cair e demorar mais tempo, muito mais tempo. O resiliente já levanta mais rápido de um tombo. Agora é a forma como tu levanta, tu entende, Lê? É a forma como tu levanta. Porque eu posso me levantar toda quebrada, me sentar na cadeira e ali ficar. Eu posso levantar, respirar fundo, pegar tudo que eu tenho que aprender com isso, como que a dor me torna mais forte e seguir em frente. E que venha a próxima batalha, que venha a próxima adversidade. Só que isso é uma construção. Hoje eu digo assim, a Maria e o Benício, os meus filhos, né? Nada te abala, Mari, assim. Tu é a mais forte do mundo, claro que não. É óbvio que não. Mas hoje, pra me abalar, só se a vida tocar na Maria e no Benício. O resto, não tem o que venha, tu entende? Não tem o que venha. Rodrigo, tu entendeu a mensagem. Pra quem não sabe, Rodrigo é o marido da Marília. Mas vamos lá. Não, mas ele também, né? Por favor, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que sim. E aí temos o terceiro milagre. Temos o terceiro milagre. Que tem a ver com o nascimento do Benício. Do Benício. Esse tu já estávamos, né? Nossas famílias? Não. No Benício ainda não? Ainda não. Eu conheci o Benício bastante pequeno, bastante criança. Foi logo mas depois. não era sequer um nenê. Ele já devia ter lá seus 2, 3 anos. Tá. O que acontece? Eu sou mãe de 4, né? E eu tenho nos meus braços a Maria e o Benício, né? Então, assim, a quimioterapia matou parte da minha reserva ovariana, então eu não ovulava, consequentemente não conseguia engravidar. Então, eu tinha 7 oportunidades antes de fazer fertilização, e aí na sexta oportunidade, na sexta tentativa natural, assim, com injeções e tudo, mas sem fertilizar, nós engravidamos.
E aí, 2 horas antes de embarcar para os Estados Unidos para fazer o enxoval do nenê, 2 meses de gestação já, nós perdemos o nenê. E aí voltamos, vamos de novo até realizar esse sonho. Daí chegou a Maria. Aí a Maria tinha 8 meses. Eu olhei pro Rodrigo e disse, vamos de novo. E, meu Deus, todo mundo, porque tem o quadril, tem prótese, porque todo mundo não. Eu disse, gente, vocês não estão entendendo. São 2 filhos que eu vou ter. Não me importa se eu tiver que trocar essas próteses, dito e feito, né? Houve a troca das próteses. Não tem problema. Ok. Daí engravidei. Aí nós perdemos novamente. E aí chegou o Benício. E aí, nas palestras, tem uma foto. Vamos lá, que vamos construir essa imagem agora na cabeça, tá? Tem uma foto que, assim, ó, eu tô no quarto de hospital ali do Moinhos, então tem uma janela branca enorme. Eu tô encostada nessa janela, pegando um sol de maio, né? 10 de maio. Eu tô com um avental rosa de bloco cirúrgico, né? Cabelo solto, assim, segurando minha barriga. E posando assim. E a porta já estava aberta, que já tinha os enfermeiros, Rodrigo, todo mundo estávamos indo para o bloco cirúrgico. E aquele registro é a prova de uma coisa muito importante que a gente vai falar agora. Uma cara de plenitude de uma mulher que está indo buscar o seu filho. Imagina. E aí eu sempre pergunto assim, eu digo assim, me dá 100% de certeza. Tu consegue me dar 100% de certeza que quando esse podcast terminar, quando nós sairmos por aquela porta, tu vai voltar para tua casa para almoçar, abraçar os teus gêmeos, a Gigi, a tua esposa, eu vou voltar para dentro da minha casa e vou ver os meus filhos? Me dá 100% de certeza. Eu não quero probabilidade, ela é alta. Às vezes nas palestras, quando as pessoas levantam a mão, sabe o que elas dizem? Eu tenho Deus, então eu sei que eu vou chegar. Não, só um pouquinho. Eu também tenho Deus. E é porque eu tenho Deus, então, que eu vou não usar cinto de segurança, eu vou pegar o carro, vou colocar 100 por hora, vou atravessar a rua sem olhar para o lado, posso até me jogar da janela, que eu tenho Deus, nada vai me acontecer. Tem coisas que são nossas, são do homem. E tem coisas que são de Deus. O que é possível, nós fazemos. O que é impossível, ele faz. Agora, tu não pode brincar com a tua vida. Tu pega a estrada? Quando tu pega a estrada, tu não usa... Quando pega a moto, tu usa capacete? Mas pra que se tu tem Deus na tua vida? Se tu te acidentar, nada vai acontecer. E aquela foto é a verdadeira prova de que a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos minutos da tua vida. Porque nos próximos minutos, quando eu chego no bloco cirúrgico, que eu brinco assim, fora toda a equipe médica, quem é que tava lá me esperando? Quem é que sabia que ia dar um ruim? Que ia acontecer alguma coisa muito grave naquele parto? E que só ele intervindo seria possível eu continuar viva. Deus. O Benício nasceu, o Rodrigo saiu com ele do bloco cirúrgico, eu estava costurada, saindo do bloco cirúrgico, e a médica me olha na porta e diz, não, traz ela de volta aqui, que eu acho que tem um sangramento. Adri, que sangramento, imagina, abriu um ponto lá dentro, né? Eu só quero conhecer o meu filho, pelo amor de Deus, abre que tá tudo certo. Nisso o Rodrigo vem entrando no bloco cirúrgico. E o Rodrigo, médico cirurgião, né? E quando ele entrou, ele viu que tinha alguma coisa errada. E eu disse, amor, olha só, vai demorar 15 minutos, porque eles vão ter que abrir, que eu acho que estourou um pontinho lá dentro, né? E aí eu olho pro meu anestesista e disse, vamos dar geral. Eu disse, geral? Que isso, anestesia geral? E aí, olhei pro lado e ele me apagou. Eu acordei 8, 9 horas depois na UTI entubada, fiquei 3 dias lá. Porque o meu útero ele parou de funcionar. Então, começou uma hemorragia violenta. E aquela hemorragia, não tinham bolsas de sangue dentro do bloco cirúrgico para repor aquele sangue que eu fiquei perdendo durante horas. Elas levaram 3 horas para chegar. Então, assim, o Rodrigo sai do bloco cirúrgico e diz, eu não vou ver a Marília morrer na minha frente. A minha médica só pensava como é que eu vou falar para Dona Marlene, né, que eu perdi a Marília. E vinha médico, saía médico, e aí eles optaram, enfim, pela retirada do útero, que é a esterectomia, como a última forma, né, de estancar aquela hemorragia toda. E aí foi isso. E aí quando eu abro os meus olhos, assim, na UTI, foi um momento, assim, uma fração de segundos que eu disse assim, eu estou viva, eu estou morta, onde eu estou, o que é isso? Eu estava entubada, né? Mas eu abri aqueles olhos, assim, olhando para cima. Foi um dos piores momentos, assim, da minha vida.
E aí eu só escutei a voz do Rodrigo, assim, aqui do lado. Diz, respira, tu tá entubada, não fala. Vai ficar tudo bem. E eu querendo perguntar que deu meu filho, que deu o Benício, e que... Não desejo pra ninguém. Mas é aquilo, tu olha pra isso com dor. Levou um tempo ainda pra te poder abraçar o Benício. Lê, eu conheci o Benício 3 dias depois. 10 dias depois, estamos dentro de casa numa noite, o Rodrigo olha pro Benício em cima da cama e diz assim, o Benício não tá respirando. Eu disse, oi? O Benício... Daí eu tinha passado por uma esterectomia, por uma UTI, por um parto, uma cesárea. Eu tava fisicamente destruída, sim, tava muito fragilizada, muito fragilizada. E aí ele disse assim, pega essa criança e vamos correr pro Moinhos. E a gente correu com o Benício pro Moinhos. Benício com falta de ar, 13 dias de vida. E aí o médico se encosta na parede pediatra e diz assim, estejam preparados para tudo, porque ele só tem 13 dias de vida. Ele é muito pequeno e ele tava com bronquiolite aguda. Daí eu chamei Deus, daí nós brigamos. Daí a gente teve uma briga feia. Eu disse, deixa eu só entender uma coisa aqui, tu me deixou viva 10 dias atrás pra ver o meu filho morrer na minha frente agora, só pra eu entender, que é isso aqui que tu vai fazer comigo. Eu falei, então tu me tira daqui o mais rápido possível dessa situação com o Benício, que eu vou tentar fazer a minha parte aqui. Porque lê uma coisa, é o seguinte, quando é comigo, quando é contigo o problema, a gente dá conta. Né? Sim, mas quando é com um filho... Com alguém, tu tem um limite maior ainda. Tu entende? Então, assim, Benício foi... Enfim, ficamos uma semana lá, o menor bebê, o bebê assim que mais evoluía, e saímos de lá. Entende? Então, ali, ou eu voltava em estado vegetativo ou eu morria. Eram as 2 opções. Estamos aqui nesse podcast maravilhoso agora. E aí temos o terceiro milagre. E eu lembro muito bem de uma noite em que eu estava na casa de vocês e tu disse assim... Até então, para mim, a Marília é uma publicitária, né? Uma mãe, né? Sim. Extremamente abnegada. Mas aí tu tem um insight. Vou transformar todas essas experiências em inspiração para as outras pessoas. Lê, foi assim, ó, quando eu fiquei 18 anos com as primeiras próteses de quadril, tá? Então, essas próteses, com o tempo, elas vão sendo trocadas, né? Então, em 2018, 2019, eu faço essa troca. Benício agora com 1 ano e pouco, depois com 2 aninhos, eu faço essa troca de próteses. E o que acontece? Eu tava ali num período de 4 anos que eu fiz uma combinação com o Rodrigo. Seguinte, quando eu perdi o primeiro neném, né? Nós perdemos. A partir de agora, eu vou focar e eu vou construir a nossa família. Né? Nós vamos construir, eu não vou trabalhar. Eu trabalhava, ganhei meu dinheiro desde os meus 13 anos, paguei minha faculdade vendendo Natura, vendia biquíni, bijuteria, tu entende? Então, sempre fui muito batalhadora. E aí, eu estava nesse período em que eu não estava trabalhando, já tinha empreendido, falido, eu já tinha empreendido, dado super certo, já tinha passado por tudo. E aí, um dia, deitada na cama, são 3 meses de cama, né, para reabilitação, veio assim, eu conto que foi quase como um tsunami, uma coisa assim, eu preciso ajudar as pessoas. O que eu vou fazer? Eu não vou voltar para propaganda porque não tem sentido, eu não queria mais abrir negócio. Eu não tenho ideia do que eu vou fazer. E aí uma amiga, então, fui até ela e aí nós começamos um processo de autoconhecimento e eu disse para ela, eu só quero te dizer o seguinte, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não tenho ideia. Olha o que é, né? Tô falando de 5 anos atrás, tá? Eu não tenho ideia do que eu tenho que fazer, mas eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que ser dona do meu tempo, eu tenho que faturar com isso de alguma forma, porque eu preciso me manter no que eu vou criar agora. E tudo, essa foi a melhor frase, tudo tem que sair completamente de dentro de mim. Porque eu não queria, tinha tido estética, eu falei, eu não quero contratar equipe, espaço, montar, eu não quero nada, mas eu não sei o que fazer. E aí a história começou a vir, né, Lê? E eu disse, não, imagina, eu vou compartilhar com as pessoas a história, mas será que isso vai fazer sentido para as pessoas? E aí foi. E aí Deus mandou todos os sinais, só faltou ele mandar um WhatsApp, baixar na minha frente e dizer, olha aqui, ó, tu não tá entendendo o quê. E aí hoje é isso, escritora, palestrante. O que é que eu desenho pra ti, que tudo que tu passou não foi em vão, tu vai compartilhar com as pessoas agora, é isso, né? E aí tu escreve o livro Meu Amigo Câncer. Eu escrevo o primeiro livro, O Meu Amigo Câncer. E uma pergunta que eu tenho certeza que tu já deve ter respondido várias vezes. Como o câncer pode ser amigo de alguém?
Eu fui muito, assim, criticada, assim, quando, antes de lançar, quando eu falava o nome. Nossa, porque vai ofender. Nossa, porque, imagina. Só que aí, eu me dei conta do seguinte, assim, ó, pega o livro e faz o que tu quiser, muda ele inteiro dentro. Sim. Lê o livro e Faz o que descubra. tu quiser, mas, assim, esse nome eu não vou mudar, porque isso aqui representa o olhar. O meu olhar para a vida. Porque se eu não tivesse me aliado a ele, por mais que o milagre tivesse acontecido, por tudo que eu passei durante aquele tratamento, era fácil eu ter ido. Tu entende? Posso... E negligenciar. Ele tá esgotado, né? Deixa eu uma mostrar, pena, mas né? deixa eu mostrar aqui. Essa é a primeira edição dele. Meu Essa foi amigo a primeira edição. Ele volta, em 2026 ele volta agora, com a terceira edição dele. Então, ele não é uma biografia, mas, enfim, ele é um livro que tem milhares de todas essas histórias por trás e ele vai despertar tua fé, ele vai te colocar numa posição diferente perante a vida, sabe? Ele vai te mostrar que a vida não puxa tapete. A vida não puxa tapete. Isso é só um olhar. É só um olhar. O que a vida te dá é oportunidades. Tu entende? Ao longo da tua trajetória, proferindo palestra, participando de eventos com outras pessoas, muitas delas com histórias também de superação. Tu percebe que existem outras Marílias no mundo que também têm histórias lindas de superação, Sim, Lê, muito. Histórias que inspiram. Muito, muito, muito. Eu conheço muitas pessoas e na verdade, às vezes, a gente espera, assim, eu escuto às vezes assim, nossa, eu não tenho, assim, uma história como a tua, mas eu prometo, eu nunca mais vou reclamar da vida. Mas a gente não pode comparar as histórias. Cada um sabe, assim, a dor, o que já passou durante a sua jornada. A questão é o que a gente faz com isso. Tem um livro que se chama A Revolução do Pensamento, do Michael Neill. E a grande frase desse livro, a grande moral desse livro é o seguinte: não é o que a vida faz comigo, é sobre o que eu faço com aquilo que me acontece. Então, tem muitas pessoas que passam por grandes, talvez, milagres ou transformações e guardam aquilo para elas. Outras resolvem dividir aquilo. Tu entende? Então, assim, às vezes tu pode transformar, não precisa estar num palco, né? Que nem eu tô no palco, podcast, enfim, um monte de coisa fazendo isso. Sim. Mas às vezes a tua história, numa conversa com um amigo, um dia de noite, num jantar, tu vai compartilhar e dizer pra ele, tu pode tocar e ajudar ele a mudar a vida dele. Tu entende? Não precisa ser tão, né, assim, grandioso. Mas eu perguntei pro GPT. E aí? Eu perguntei pro GPT, me traga dados, informações, estatísticas, tudo que tu tiveres de remissão súbita, 48 horas de câncer. E aí ele disse assim, ó, não temos esses dados. Tá, não tô dizendo que, pelo amor de Deus, que eu sou a única pessoa do mundo, tá? Não é isso. Mas tô dizendo só que o GPT colocou, não temos esses dados aqui. Talvez uma probabilidade de 1 para 1 milhão, mas as remissões de meses ou anos após o diagnóstico, assim. Mas remissão súbita, assim, ele não me deu. Marília, assim, ó, ao longo da minha trajetória profissional, eu muitas vezes me deparei com situações onde o empresário, e aí trazendo um pouco para esse lado Vamos. da grande saga que é empreender, né, no Brasil, ele atingiu um bom nível de desenvolvimento da empresa, de desenvolvimento do seu patrimônio pessoal, enfim. Mas lá pelas tantas, por decisões equivocadas, ele começa a perceber que tudo aquilo está se perdendo. E aí, problemas que ele passa a enfrentar com o fisco, com fornecedores, com bancos, tudo isso vira uma pressão contra ele, telefone que toca, oficial de justiça batendo na porta, seja da empresa ou da casa dele, empregados também cobrando os seus merecidos salários e consectários de rescisões, enfim. Ele vai no clube, ele já não é tão bem aceito, ele já não é tão bem visto. A esposa já começa também a cobrar dele atitudes diferentes, já começa a tratar ele como um fracassado. E eu vou ser muito honesto, eu às vezes lido com esse tipo de empresário dentro do escritório como uma pessoa que um potencial suicida, porque eu estou vendo ali a dramaticidade do que ele está vivendo. Claro. Veja que eu nem estou falando de um problema de saúde, mas a gente sabe que muitas pessoas não conseguem suportar a dor da perda patrimonial. Sim. E não só
tudo que também se desencadeia a partir da daquilo ali, perda claro, patrimonial, claro, sim. amigos que se perdem, familiares que se perdem. Família destrói. Né? Talvez aquela história, né? Talvez perder, entre aspas, né? Perder o que tu nunca teve. Né? Mas, enfim. O que a Marília tem para falar sobre essas situações de dificuldade? A pessoa já começa a ter pensamentos, como eu falei, suicidas. Sim, é o fim. Eu acho que é um grande momento para a Marília dizer, cara, sei lá, pensa alguma coisa diferente aí. Eu uma vez escrevi um artigo que falava sobre assim, ó, se fores ao fundo do poço, leve uma escada. Né? E do fundo do poço, tu só tem ali, ou tu vai olhar para baixo, não tem, né? Ou tu olha para cima e tem uma luz lá em cima, ok? Então, assim, ó, eu não tenho uma frase específica para isso, mas eu posso apontar algum caminho, que para mim ele é o mais certeiro. Porque eu já passei por tudo isso, assim, que tu falou. Não nesse âmbito, claro, né, de tirar a vida, mas a gente sabe que os índices de suicídio, eles só aumentam, né? E aí, o que acontece? Quem é que tá nesse jogo nesse momento? Nesse momento em que a família tá desmoronando, o negócio não tá indo bem, tudo saiu, tá tudo... Quem é que tá no jogo nesse momento? É o meu mental, é o meu emocional e o meu espiritual. E aí as pessoas, nesse momento, eu faço um parênteses aqui, quando a gente fala de espiritualidade, graças a Deus, hoje em dia isso está ficando cada vez mais claro para as pessoas, que nada tem a ver com religião, não tem a ver com religião espírita, nada tem a ver. Mas a espiritualidade é o que ela te traz o quê? O sentido de vida. Se eu tenho um nível alto de inteligência emocional, de gestão emocional, que ele é o degrau para te chegar na espiritualidade. Tu não chega na espiritualidade se tu não tiver um nível de inteligência emocional forte. Tu não chega. Mas se eu tenho isso aqui e eu tô construindo uma espiritualidade que me traz o quê? Sentido de vida em primeiro lugar. Por que as pessoas estão doentes? Por que a humanidade está tão doente? Por que o mundo está tão difícil? Por que a gente passa o tempo inteiro só vendo desgraça? Vamos falar, né? Mas, hein, Marília, no momento de dificuldade, o que pode alegrar a pessoa? Porque, assim, quando falar, tu tem que entender que tu tem que dar sentido para então, tua assim, vida. ó, ela não vai na hora isso, exatamente, tá? Então, o que eu tô dizendo aqui é o seguinte. Primeiro lugar, alerta, e quem ainda não começou a construir isso, busque construir, tá? Essa gestão emocional e a tua espiritualidade. Busca construir isso. Isso é uma construção. A pessoa quando Comece agora. É agora. Ai, como, Mari? Pode fazer mentoria comigo, me chamar para dar palestras, enfim, várias coisas. Ler livros, podcasts, pessoas, estar ao lado de pessoas fortes. Positivas. Poxa, se eu sou uma pessoa que eu preciso me tornar mais corajosa, eu não vou andar do lado de pessoas que não são. Tu entende? Tá, mas o que essa pessoa no primeiro momento pode fazer? Eu tenho 2 mãos, ok? Uma mão eu uso para puxar alguém para cima. A outra mão eu levanto e eu peço ajuda. Pedir ajuda, mas vai pedir ajuda e conselho para pessoas que estão bem e que podem te ajudar. Se eu tô com um problema no meu casamento, eu não vou pedir conselho para uma amiga que tá solteira. Ou para uma amiga que também tá numa dificuldade. Né? E vai dizer assim, uhul, vem, vambora, vamos pra noite. Não, eu vou pedir um conselho para uma amiga que está num casamento bom no momento. Que está bem, casamento saudável. Que está bem. Então, tipo assim, ó, estou com a minha empresa, tá tudo caindo. Busque algum amigo, não tenho amigo. Algum amigo teu deve ter um outro amigo que possa vir te ajudar. Então, acho que é levantar a mão e começar a construir tudo isso para que esse desespero não chegue. Tu entende? Tu entende quando tu tem um nível de gestão forte, emocional, tá? Isso não é controle. Ninguém controla emoção. Senão, assim, me apaixono, desapaixono, liga o botão. Agora tô com raiva, agora desliga a raiva. A gente não controla, a gente administra. Mas quando eu tenho a minha administração forte, emocional, e eu tenho uma espiritualidade, eu tenho Deus na minha vida, independente se tu tem religião ou não, quem me conhece sabe que eu não falo sobre religião, tu tá pronto. Tu não vai chegar lá embaixo. Porque quando tu tem espiritualidade, uma das coisas que a espiritualidade te entrega é a sabedoria. E quem é sábio? Tá caminhando o sábio e o inteligente, tá? Os dois estão caminhando, tem um buraco na frente. O inteligente cai no buraco. Mas ele vai sair logo porque ele é inteligente, né? Ele tem alguma estratégia para sair do buraco. O sábio vem caminhando, o sábio faz assim, ó. Opa, ele desvia do buraco.
ele nem cai no buraco. E a sabedoria é uma coisa que é bíblico, Deus disse, né? Peçam sabedoria que darei. Ela é o que melhor pode governar a tua vida, os teus negócios, tudo, tudo. Tuas relações, Mas tudo. sabe que eu vejo, assim, a necessidade de uma racionalidade para domar o emocional. Porque, pegando uma experiência minha, tá? Tá. Eu, por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas se incomoda muito se buzinam atrás de ti. Mas Tu tá, tomar uma trânsito é perfeito buzinada, exemplo. tu tá com o teu carro, né, numa sinaleira, aí abriu a sinal. Pô, recém abriu o sinal. Sim. O cara já sai buzinando atrás. Dá vontade Tá, olha de apertar o freio de mão, descer do carro e dizer, escuta. Né? Ótimo. Mas vamos lá. Foi ótimo isso. O que acontece, tá? Eu sempre me preparei para situações assim e nunca deu muito certo. Te confesso que eu sempre fiquei extremamente Sim, irritado, é difícil. embora sabendo de antemão que aquilo não poderia me irritar. Quando é que isso parou de me irritar? Quando eu racionalizei da seguinte maneira. Ele tá buzinando atrás, não é pro Leandro. Ele tá buzinando atrás para um carro preto. Ele não sabe quem tá dentro. Então não vou levar pro lado pessoal, porque é um carro preto na frente dele. Porque é sobre ele essa buzina, não sobre o carro. É um problema dele e é um problema dele com os problemas dele, né? E com o carro preto. Eu tô fora dessa, né? E, enfim. Mas eu tive que dar uma racionalizada, sabe? Sim. Porque por mais que eu sabedoria. tentasse uma meditação, Isso é sabedoria. ela nesse momento não funcionava. Ela não funciona, não funciona. Lê, olha só, esse exemplo que tu trouxe é maravilhoso, tá? Ele vai nos ajudar a entender, eu vou dar uma dica preciosa aqui. É o seguinte, a emoção, ela vem de fora, ela vem sempre de algo externo, que acontece, né? E, pedido de casamento, meu Deus, que alegria, né? Ou alguém faz uma buzinada, ai, que raiva, me cortou na frente. Ela sempre vem. Sim. Esse momento é o seguinte, ele é um treino perfeito para te começar a treinar a tua inteligência emocional, tá? E daí vem toda a sabedoria nisso. Uma coisa que eu faço, porque eu era meio esquentadinha, não na direção, mas quando alguém me, né, cortava, eu penso assim, o que Jesus faria nesse momento? Jesus baixaria o vidro, gritaria, mandaria aquela pessoa, né, ao raio que o parta, né, faria vários sinais obscenos para a pessoa, inclusive iria atrás da pessoa, enfim, né, o que Jesus faria nessa situação? Essa pergunta, ela é muito poderosa. Porque não pisou na terra ainda alguém como ele. Independente se no que tu acredita. Não pisou homem humano, não pisou. Jesus foi livre de pecado. Diz que aí ele foi perfeito. É aceitar o primeiro impulso como um impulso humano. Entende? Simplesmente assim, respira, faz o teu papel, se tu conseguir, sai, deixa. Quando a pessoa passar, tu manda um jogue luz para ela. Vai com Deus, vai com luz. Tu entende? Porque aquilo que tu derramar da raiva que a gente fica, da indignação, o que eu fiz aquilo ali? Que aquilo ali vai intoxicar a quem? Vai deixar quem fora do prumo? Porque daí tu já tá irritado, liga alguém que não tem nada a ver, daí liga a esposa pra dizer, amor, tu viu? Eu não vi nada. Ele já começa, mas o que tá fazendo? Por que me cortar? Começa uma confusão. Essas coisas que estão ao nosso controle, tu entende, Lê? A gente tem que começar a administrar isso de um jeito diferente. E aí a gente vai lá para Mateus 46, orar e vigiai. Vigiai. A gente precisa vigiar os nossos pensamentos cada vez mais. A gente precisa cada vez mais estar atento ao meu comportamento, ao que eu falo, ao que eu digo. E eu vejo assim, existe um aumento bastante acentuado, tanto da ansiedade, e se não acho que existe até um link bem direto, como com as compulsões. Sim. Por exemplo, temos hoje uma internet 5G. Nossa. Que permite que tu navegue por um grande número de informações num espaço curto de tempo. Por outro lado, tu tem um celular na mão e tu entrou no elevador. Compulsivamente, embora sejam lá 5, 6 andares que o elevador vai transitar, tu já encontra ali, naquele momento, um espaço para compulsivamente tirar o telefone do bolso e dar uma checadinha em mais informações que tu vai encontrar no Instagram, nos aplicativos de jornal que tu tiveres, YouTube, sei lá. Mas tu não consegue esperar o elevador chegar sem simplesmente ficar ali. Olhar.
sem pensamento algum. Olhar para uma pessoa que sabe que as pessoas não se olham mais, né? Até que ponto isso não está relacionado também à capacidade das pessoas tolerarem coisas ruins? Total. Se tu não sequer tu tolera a espera do elevador transitar meia dúzia de andares ali. Ninguém tem mais paciência e tolerância. Para nada. Para nada. Tudo virou imediato. As pessoas estão perdendo pessoas. Nós estamos deixando pessoas para trás, o que há de mais valioso no mundo. Porque a geração, nós estamos aqui curvados, olhando na tela, vai na academia, pega elevador, vai numa fila de farmácia, de padaria, restaurante. As pessoas não se olham. O ser humano, não esquecemos o que vivemos no Covid? Que todo mundo ficou, apavorado, não sei o quê, dor e tudo. Por quê? Porque tivemos que ficar isolados? Não podia ver vó, não podia ver família, não podia circular. Daí todo mundo entendeu que relações são muito importantes. Mas do que todo mundo voltou pra rua, todo mundo esqueceu disso de novo. Porque eu tô muito atucanada, eu tô trabalhando muito. Aí eu vou fazer uma pergunta agora. Pra te responder e pra você que tá com a gente também responder. Se no teu último suspiro de vida, tivesse um encontro com Deus ali e ele falasse assim, Leandro, eu vou te dar mais 24 horas. Tu tem 24 horas para voltar e fazer o que tu quiseres. São tuas. Agora, daqui 24 horas eu tô aqui de novo para te buscar. A minha pergunta é, nessas 24 horas, tu ganha uma prorrogação. Para onde tu iria? Para onde que tu iria? Sabe que a minha quarta série fica com vontade de fazer uma piada disso. Tu não faça. Mas vamos lá. Vamos lá. Onde tu eu acho que eu ia tentar, sendo bem assim, genuíno. Tá, mas de verdade, assim, de verdade. Eu ia conversar com familiares e tentar organizar as coisas, assim. Talvez mais do ponto de vista prático. Tá. Por isso que eu não consegui dizer, talvez eu tentasse. Tá, mas o que tu falou aqui? Familiar? Familiares, Falou familiares. Familiares, certamente. Pessoas que tu... ama. E que te amam. Amo, em tese. Com certeza. Olha aqui. E nunca ninguém me respondeu essa pergunta assim, eu ia voltar pro trabalho para preencher uma planilha de Excel que eu tinha esquecido. Eu ia fechar um contrato com o cliente, estava quase fechando um contrato com o cliente. Não. Por quê? Porque nesse momento tu entende sobre o que é a vida. Nesse momento tu entende sobre que a vida ela é sobre pessoas, sobre tudo, sobre amor. E isso que tu falou eu vejo assim com muita aplicação prática. Embora as pessoas que eventualmente estejam nos assistindo pensem, mas isso aqui é tão metafísico e tal, não consigo alcançar isso. Mas olha só, eu conheci, na verdade, um grande empresário, e as pessoas que conheceram essa história vão saber de quem eu estou falando. Não vou falar aqui, até por respeito à família, mas assim, um empresário bem-sucedido, com muito patrimônio, ele está trafegando uma rodovia e uma roda do carro dele, de luxo, se solta. E vai para o outro lado da rodovia e ele tem que parar no acostamento. Nisso, e ele estava indo para um compromisso importante. Porque, afinal de contas, uma pessoa da envergadura patrimonial dele sempre tem um compromisso importante pela frente. E ele colocou o carro no acostamento e se preocupou em recuperar um pneu que vale 0,00001% do patrimônio dele. Mas naquele momento, ele estava preocupado em não deixar o pneu do outro lado da rodovia e ter que comprar outro. Saiu o pneu com roda e tudo. Aí ele atravessa a rodovia. E nisso vem um ônibus com um monte de trabalhadores que certamente ganham um salário mínimo e meio. E atropelam ele. E matam ele. Nossa. E por que eu digo isso? Porque Deus não quer saber qual é o teu próximo compromisso. Deus não está reservando para ti uma morte que seja da nobreza da vida que tu está levando. Tu pode ser morto por uma situação absolutamente corriqueira da vida, muito embora os compromissos que te esperam pela frente sejam absolutamente relevantes. Daqui a pouco tu pode salvar a humanidade. Não interessa. Você entende as nossas decisões, a importância a sabedoria? Minha tia entrou em casa. Ela tinha 60 e poucos anos. Ela conseguiu só largar a bolsa dela em cima da mesa e já com o casaco ainda no braço. Ela teve um ataque fulminante cardíaco e morreu. Assim, voltando do trabalho de dia.
E o que a gente está falando aqui sobre isso? A gente está falando sobre vida. A gente está falando aqui sobre a valorização do viver. Onde é que, para mim, Mari, a humanidade se perdeu? Ela se perdeu quando ela colocou o ter em cima do ser. Então, eu sou avaliada se eu estou usando um colar, se eu sou avaliada pela bolsa, pelo meu carro, se eu tenho uma joia. É por isso que eu sou avaliada? Se eu tenho um patrimônio, é por isso que eu sou avaliada? É sobre isso que vão falar no dia da minha morte, no meu caixão? Ao meu lado, no meu caixão, isso que eu vou ouvir? Nossa, Mari tinha colares de pérolas lindos. É isso que vão falar? Ou vão falar sobre o que eu fui? Ou algum legado, alguma coisa que eu deixei? E aí se inverteu. Aqui o ser humano se perdeu. Porque tá todo mundo o quê? Buscando mais. Não, gente, olha só, não tem problema. O dinheiro, ele é uma coisa maravilhosa. O dinheiro, ele tem que nos servir. A gente não tem que servir ele nos serve. Nos traz conforto, realiza sonhos, ele é maravilhoso. A única questão o que não pode acontecer é quando ele toma um lugar que não é dele. Aí tu nunca fez o tema com a tua filha? Na escola não dá para ir porque não tem tempo, né? Num evento, a gente começa a fazer as escolhas erradas. E aí, ao final, a gente vai dizer assim, ó, não devia ter perdido tanto tempo atrás daquela cadeira do escritório. E deveria ter dado mais atenção para a única coisa que tem valor. Porque se tudo der errado na vida, tu tem que ter um lugar para voltar. E se tudo der certo, tu tem que ter um lugar para voltar. E esse lugar é a família. E para mim, Mari, aqui mora a prioridade. Mari, eu queria explorar contigo, a gente está com o tempo já indo para os... É que tu vai me chamar de novo, vou vir de novo, assim, uma outra vez, episódio 2. Certamente, porque eu tenho um outro livro também, inclusive, que eu quero falar ainda hoje sobre ele rapidamente. Sim. Mas eu queria não perder a oportunidade de falar sobre frustração. Tá. Eu sei que frustração é uma coisa que hoje está muito em voga, né? Uhum. A capacidade das pessoas se frustrarem, isso muito por conta de que os pais de hoje se preocupam muito em atender os filhos em todas as suas demandas. Sim. Materiais e emocionais, quer dizer, pseudo-demandas emocionais. Papai, eu quero tal brinquedo, senão vou ficar triste. Papai, eu quero visitar tal lugar, senão vou ficar triste. E os pais se encarregam, de maneira muitas vezes até hercúlea, de atender esses pedidos. Sim. E a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, passa pela adolescência, sem nunca passar pela frustração. Nossa, que assunto. Lê, é o seguinte... Eu sempre digo assim, ó, nós educar filhos é uma obrigação. Educar filhos é uma obrigação. Entregar bons valores, tu entende? Criar eles num ambiente saudável, proporcionar uma escola. É obrigação a educação. Agora, treinar filhos, treinar para a vida, é uma escolha que todos nós pais deveríamos ter. Eu com a Maria e com o Benício, eu sempre digo assim, a mãe chata é a melhor mãe do mundo. E eles já sabem disso. Então, assim, ó, quando às vezes eu impacto eles com aprendizados, com coisas assim, eu digo, eu tô te treinando pra vida. Porque eu prefiro que um filho meu se frustre e chore hoje do que eu tá chorando amanhã por tudo que aconteceu. Porque quando a vida vier dar os tapinhas, quando a vida vier ensinar, quando os momentos difíceis vier, eles vão fazer o quê? Ai, mas então tinha tudo quando era criança, mas não tinha o essencial, não preparou pra vida. Às vezes criança sai, entra numa loja de brinquedo com uma criança. Ai, mamãe, eu quero. Às vezes às vezes pode, e às vezes assim, ó, não vou dar. Temos condições de comprar, podemos comprar, mas eu não vou. Mas por que, mamãe? Porque não há necessidade disso. Tu tem isso já em casa. Não há necessidade de tanto ter, a um ponto que eles não sabem mais como lidar se não tiver. E tem uma intoxicação pelo ter, né? Muito! Intoxicados. Muito. Então, assim, ó, a frustração ela é necessária. Ela tem que, inclusive, ser provocada pelos pais. Porque se tu não fizer isso com o teu filho, a vida vai fazer. E a vida não vai. Educar a frustração, né? Educar a frustração. Porque essa frustração vai acontecer mais adiante. E eu vou trazer uma outra coisa mais importante ainda, que a gente vai mais além ainda. Pesquisas já mostraram que crianças que têm dentro da sua casa uma educação, então seja ela religiosa ou espiritualidade trabalhada desde cedo, são crianças que, quando adolescentes, se envolvem muito menos com droga, com bebida, com coisas erradas. Muito menos. Por quê? Porque desde cedo
foram educados e treinados, entendendo o sentido de vida, entendendo valores como ajudar o próximo, entende? Valores como respeito, como empatia, tu entende? Tu vai construindo isso e mostrando que tem algo realmente maior, que existe uma proteção. Então, assim, ó, eu não largo os meus filhos na escola sem nós rezarmos antes. Entrando na escola, começa a oração, voltou para casa à noite, tem oração, antes do almoço, começa as refeições, fizemos uma oração rápida, agradecemos. Isso vai construindo neles uma noção tão diferente de vida, tu entende? E isso traz uma firmeza, uma força para eles, que eles sabem que a gente não vai estar sempre junto. Aliás, nós não sabemos nem até que idade nós vamos conseguir acompanhar os nossos filhos. Porque qualquer coisa pode acontecer. Tu entende? Então, a gente tem que preparar eles da melhor forma. Então, frustre o seu filho. De propósito, para que ele... Pode fazer, pode brigar, tu vai entender isso depois, mas faça isso. Para que ele esteja pronto quando a vida fizer com ele. Porque vai fazer. Vai fazer. E espiritualize também. Sem dúvida. E acho que a espiritualização é algo que está ficando cada vez mais num segundo plano, porque não se tem tempo para isso, né? Tem muitas coisas para assistir nos streamings. Isso, tem muita série boa rolando por aí. Visitar na cidade, fora da cidade, viagens a serem feitas. Quando é que vai sobrar tempo para espiritualização? Quando é que vai sobrar tempo para aquilo que é a coisa mais importante da vida? Porque a gente tem tempo para fazer as luzes, a gente tem tempo para fazer tudo que a gente quer, agora tempo para cuidar daquilo que é mais precioso, que é a nossa alma, que é a única coisa que vai sobrar, que é o que define quem nós somos, o legado que nós deixamos aqui, deixa para a próxima. Né? Então nós temos o Meu Amigo Câncer, que eu mostrei antes, vou repetir aqui. Ele está esgotado. Está esgotado, então assim, se você não comprou, tá? Aguarde 2026. Marcou bobeira. Ou aguarde 2026, ou peça para algum amigo que comprou, peça emprestado. Porque tem muita gente. E temos agora... O devocional. Né? Como eu disse, a Mari, a Mulher de Luz, fez agora o livro. O devocional, Jogue Luz. Esse ainda tem. Esse tem. Ele é um devocional, então ele não é uma leitura contínua, né? São 101 raios de luz para prosperar na vida. Cada raio de luz é uma reflexão profunda. Quando a gente falou sobre... eu peguei aleatoriamente, porque eu já fiz isso antes, tá? Adoro. Eu adoro fazer... É assim que ele tem que ser usado. Então vou dar um drops aqui. Posso? Claro. Tá. Abri aqui aleatoriamente. Raio 59. Raio 59. Vou ler. Tá. Na decisão de perdoar seu pai ou sua mãe, inicie o processo de perdão agora. Libera a mágoa para dar lugar à paz. Talvez, em breve, eles não estejam mais nesse mundo. É a lei da vida. Perdoa enquanto há tempo. Estava falando sobre perdão, esse raio de luz. Isso para ter uma ideia do que é. E aí, cada reflexão, ela acompanha um versículo bíblico, que vem atestar, endossar aquilo. E o Jogue Luz é essa parte que tu leu, onde eu dou uma condução. Como é que tu pega isso e coloca na tua vida? Então, ele é um guia, o Jogue Luz, ele é um amigo que tu tem que ter ao teu lado, assim, para momentos, tanto para momentos difíceis quanto para bons momentos, fazer uso disso. E aí a tua espiritualidade e teu emocional vão ficar maravilhosos. E são 101 raios de luz. Eu li faltam 100. Faltam 100. Eu vou fazer o encerramento com uma frase, uma pergunta, na verdade, que é do mestre Abu Janra. Diga. Que ele também usava muito, e eu acho que para ti eu não posso encerrar sem fazer essa pergunta. Ai, meu Deus. E vou tentar fazer mais ou menos do jeito dele. Diga. Aquele jeitão. Só que eu não tenho o cabelo dele. Queria ter. Marília, o que é a vida? Essa eu te peguei de surpresa. A vida, ela é o mais lindo e extraordinário piscar de olhos que pode existir. Marília, o que é a vida? O mais lindo piscar, o teu próximo piscar de olhos, o mais lindo. De uma forma tão rápida. A jornada, ela é tão curta, ela é tão sensível, assim, a ponto de que estamos aqui, daqui a pouco nós não estamos, e viver com essa consciência só nos faz viver melhor. E a brevidade da jornada me faz lembrar uma certa vez que eu estava em Cambará, e lá tem uma pedra que se chama de Pedra do Segredo.
E o guia que estava mostrando a Pedra do Segredo, ele disse, olha, essa pedra para estar aqui, ela é uma pedra gigante, equilibrada numa pedra pequenininha, para ter se moldado com o vento e com as chuvas e chegar nesse formato, né, onde uma pedra gigante está equilibrada numa pedra pequena, levaram, e aí assim, milhares de anos. Sim. Tá, muito antes de Cristo a pedra já estava lá. E aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, a gente se viver muito, viveu, sei lá, 80, 90, 100 anos, que não é nada. É um flash na existência desse mundo. Então, assim, boa ou ruim, deixa a vida acontecer. Não transforme problemas pequenos em problemas grandes. Eu acho que Não abrevie, aqui vai, porque é uma preocupação muito grande, né? A questão do alto índice de suicídio. Não abrevie o que já é breve. O que já é breve, muito bem. Eu digo assim, aproveita do jeito que veio. Aproveita, e outra assim, viva de forma intencional, sabe? Não viva de qualquer jeito, viva de forma intencional, para ser luz aqui. Quando a gente fala sobre isso, assim, sobre ser luz, assim, se eu puder transformar o ambiente da minha casa, o ambiente do meu trabalho, o meu meio social, quando eu chegar, se eu arrancar sorriso, se eu for luz, se eu sou aquela pessoa que chega com algo bom, meu Deus, tu tá transformando o mundo. A gente não precisa ir pro Greenpeace para transformar o mundo, sabe? E aí, se tu me permite, eu quero encerrar citando João 10:10. Por favor. João 10:10. A Bíblia, ela é o maior de todos os livros já escritos existente na humanidade, né? Do Guinness ela foi retirada, inclusive, porque, né? Esses dias eu vi um dado que já foram, não sei agora exatamente se vendidas ou fabricadas, mas 4 bilhões de Bíblias já existem. Então, o que isso quer dizer? A palavra, a orientação de tudo na vida financeira, conduta de relacionamentos, tudo, sabedoria, tudo tá ali. E é incrível. E lá em João 10:10 diz o seguinte: os ladrões vêm para tirar a vida, para roubar, para matar. Quem são os ladrões? A ansiedade, o medo, a falta de fé, desespero. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa foi a promessa dele para nós. Só que nem todos creem o suficiente, nem todos estão dispostos a pagar um preço. Tem um preço para prosperar. Existe um preço. Uma entrega, um viver com diligência, com empenho, tu entende? Fazendo a diferença, esse é o preço. Mas a recompensa é maravilhosa, ela é a abundância. Então essa é a promessa, que todos nós possamos viver em abundância, como nos foi prometido. Mari Tozon. E onde é que a gente encontra a Mari Tozon? No Instagram? No Instagram, Mari Tozon, com S. Depois tem no YouTube Mari Tozon também. No Spotify é o Jogue Luz com Mari Tozon, né? E eu tô, enfim, disponível, né? Para palestrar, fazer treinamentos, enfim, tudo o que tiver, assim, ao meu alcance, assim, para que eu possa seguir levando, enfim, esse despertar, essa palavra e compartilhando vida, né, com as pessoas. Eu estou à disposição sempre. Sem dúvida, sem dúvida. Eu fico muito agradecido. Obrigada, né, por esse bate-papo. Quero também agradecer os nossos patrocinadores, a Malta Martins Gestão Tributária, a Mais Valor, securitizadora. Quero também agradecer a HJP, construtora em Caxias, construções de obra, ela executa obras de grande porte, corporativas, né, uma nova unidade industrial, HJP pode cuidar disso para você. E temos também a Vinhos do Mundo, né, nos prestigiando com seu patrocínio do nosso amigo Leocir Vanazzi, a quem eu mando também o nosso abraço. Mari, mais uma vez, obrigado. Ai, obrigada. E eu espero, na próxima, a gente continuar, né? Fazer digamos assim, a segunda fase, né? A segunda edição desse nosso maravilhoso bate-papo. Que podia ser dentro das incorporações, assim, né? Como a gestão emocional, né? Hoje em dia, ela é extremamente importante dentro das organizações. Do emocional, né? de equipe. De equipe, porque tudo. são várias partes que vão formar um emocional só, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, às vezes, o emocional da equipe tá ruim, o emocional da equipe tá bom. Mas tu vai olhar... Formar grandes líderes aí, né, Lê? Com certeza. Muito obrigado. Amém. Até Obrigada. a próxima. Obrigada, até a próxima.